Nesse vídeo você irá aprender a diferença entre um sensor NPN e um sensor PNP. Vou mostrar para você também qual é a padronização que existe, que ela é adotada pela grande maioria dos fabricantes de sensor, tá? Eu montei o circuito para demonstrar o funcionamento de um sensor NPN, onde eu montei o circuito, né? Eu tenho um sensor fotoelétrico, onde esse sensor fotoelétrico ele possui duas partes, um emissor e um receptor, e gera uma luz infravermelho que, ao ser cortado essa luz infravermelho, eu vou alimentar um relé de interface que vai alimentar uma lâmpada. Eu vou mostrar para você como é que ficou o circuito na segunda parte do vídeo, na parte prática, onde eu demonstro o funcionamento de um sensor NPN, tá? Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre sensor NPN, PNP, ou mesmo sobre o sensor fotoelétrico, dá uma conferida até o final desse vídeo aí, que ele está bem interessante, e eu garanto a você que tem bastante conteúdo que vai acrescentar ainda mais o seu conhecimento. Seja muito bem-vindo ao canal da manutenção. Nesse vídeo você irá aprender sobre os dois tipos de sensor mais utilizados no ambiente industrial. Eu estou falando do sensor NPN e o PNP. Vou te mostrar aqui a diferença entre um e outro, tá? Além de montar um circuitinho para a gente mostrar na segunda parte do vídeo, na parte prática, como é que funciona um sensor NPN, vou te mostrar aqui utilizando um sensor fotoelétrico. Eu montei aqui ele, né? Aí o sensor fotoelétrico ele possui duas partes, um emissor e um receptor. O emissor ele vai gerar um feixe de luz infravermelho que vai chegar na outra parte do emissor. Quando algo corta esse feixe, ele vai consequentemente alimentar lá o nosso relé de interface, que vai alimentar a nossa lâmpada sinaleira, para mostrar para você que está funcionando aqui o relé, o sensor, que ele está mandando o sinal lá para o meu relé de interface, que vai consequentemente acionar a lâmpada. Vou te mostrar na segunda parte do vídeo, passo a passo, como é que a gente fez essa montagem aí para simular um sensor NPN, tá? Então, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve, deixa o seu like e participa. A sua participação é fundamental aqui para a gente do canal da manutenção. O que é um sensor PNP? É um tipo de sensor que, quando ativado, ele emite uma saída positiva. O que quer dizer isso? Significa que ele fornece corrente para a carga quando detecta a presença de um objeto. Observa aqui essa figura que eu tenho aqui, a alimentação do sensor, tá? Positivo, e a alimentação negativa. E a minha, vou chamar aqui de essa bobina aqui de carga. Vou chamar ela de carga. Observa que a minha carga ela está ligado no meu negativo aqui da minha fonte, ó. Ela está com essa ligação no negativo da minha fonte. E quando eu passar o objeto na frente do meu sensor aqui, PNP, ele vai mandar lá para minha bobina, no caso, né, um sinal positivo que vai acender aqui essa bobina. Observa aí a animação, como é que ele vai se comportar. Bom, o objeto passa na frente do sensor, ele alimenta a bobina. Tem até a representação do contato sendo fechado aí na figura. O objeto passa na frente do sensor e, consequentemente, ele fornece um sinal positivo, alimentando a nossa bobina aí. É assim que funciona no sensor PNP. Algumas características importantes, tá, desse sensor PNP é o tipo de saída, tá? Ele fornece uma saída positiva, como eu falei, né? Quando ele é ativado, no caso aí, quando o objeto passa na frente do sensor, aí ele detecta o objeto e ele conecta a saída à tensão positiva da fonte. Então ele fornece uma alimentação positiva. A minha carga
ela está conectado aqui ao negativo da fonte, igual como eu falei anteriormente, e quando eu corto o meu sensor, ele emite o sinal positivo para minha carga. Com isso eu tenho o acionamento da minha bobina. O circuito de saída ele funciona como uma fonte de corrente. O que quer dizer isso? Que a corrente ela flui do sensor para a carga, no caso para nossa bobina. Sensor NPN. Um sensor NPN ele é um tipo de sensor que quando ele é ativado, ele emite uma saída negativa. Vamos novamente trabalhar com o exemplo aqui da nossa bobina. Observa que eu tenho aqui, como no sensor PNP, né, a alimentação do sensor, tá? Que aqui é a alimentação negativa do sensor e a alimentação positiva. Até aqui é a mesma forma de você fazer a ligação tanto do sensor PNP como do sensor NPN. A diferença é quanto ao sinal que vai ser emitido. No PNP, o sinal que vai ser emitido é um sinal positivo. Já no NPN é um sinal negativo. Observa aqui que a nossa carga, a nossa bobina, né, que a gente está chamando de carga, ela está conectada a uma alimentação positiva. Então, quando o objeto ficar na frente do nosso sensor indutivo, ela vai gerar um sinal negativo. O meu sensor ele vai observar a presença do objeto na sua frente e vai emitir um sinal negativo aqui na sua saída. Aqui, ó. Vai ter a presença de um sinal negativo. Esse sinal negativo ele vai fechar, vamos dizer assim, o nosso circuito. Com isso você vai ter o acionamento da carga, no caso da nossa bobina. Você vai estar alimentando a bobina. É assim que ele vai funcionar o sensor NPN. Você vai ter a presença dessa saída negativa. Ele já está conectado aqui, ó, não sei se ficou claro, ó, a nossa carga já está conectada à alimentação aqui positiva. E quando o objeto fica na frente do sensor, ele vai emitir uma saída aqui, ó, nesse cabo, uma saída negativa, que vai lá para a bobina. Com isso eu tenho o acionamento da minha carga. É assim que ele vai funcionar. E algumas características importantes desse tipo de sensor é que quando ele é ativado, tá, ele conecta a saída ao terra, ao 0 volt, resultando em uma saída, no caso, né, negativa. E o seu circuito de saída, ele funciona como se fosse um dreno de corrente. O que é isso, um dreno de corrente? Significa que a corrente ela flui da carga, no nosso caso aqui da nossa bobina, da carga para o sensor, tá? No caminho contrário do sensor PNP, que faz o caminho do sensor para a carga. Essa é uma característica desse sensor NPN. Vou mostrar para vocês aqui na simulação como é que ele funciona. O objeto ele corta a frente do sensor e você tem um envio de um sinal negativo lá para a carga. Com isso, ela é acionada. Observa que tem até uma indicação aqui no sensor de um contato. Quando ele está aberto, não temos o acionamento da carga. Quando ele fecha, consequentemente, há um envio do sinal negativo e a bobina é acionada. É assim que ele vai funcionar o nosso sensor tipo NPN. Vou falar das cores, tá? Dos cabos que você pode utilizar tanto para sensores NPN como para sensores PNP. Eles podem variar dependendo do fabricante, tá?
mas geralmente segue esse padrão que eu vou falar aqui para vocês. Vou pegar aqui um sensor de 4 fios, com uma alimentação de 24 volts. O primeiro cabo é o marrom, que ele é a alimentação positiva do sensor. O azul, ele é a alimentação negativa do sensor. Aí eu tenho dois cabos aqui de sinal, o preto e o branco. O preto, quando você fala quando eu estou falando de sinal, eu não estou dizendo que ele vai gerar um sinal positivo ou negativo, ele vai enviar um sinal. Mas eu não estou definindo aqui qual é esse sinal, se é um sinal positivo, é um sinal negativo, não. Só estou dizendo que ele vai fazer o envio de um sinal. Ele é o normal aberto do sensor, como se fosse um contato, buscando lá do comandos elétricos, como se fosse um contato. O normal aberto é o cabo da coloração preta, onde vai fazer o envio do sinal. Como assim? Vamos dizer que o sensor, no indutivo, pegando o exemplo do anterior, né, da nossa animação, o sensor indutivo, a peça ficou bem na frente dele. Então, naquele momento que ele ficou bem na frente, o sensor vai identificar que tem uma peça na sua frente e vai fazer o acionamento da carga, entendeu? Então ele só vai acionar a carga quando o objeto estiver na frente do sensor. Esse é o sensor normal aberto. E se ele for o branco, ele é um sinal também, mas ele já é o fechado. Como assim? Se o objeto não tiver na frente do sensor, estando o sensor já alimentado, mas não tendo nada na sua frente, ele já vai estar enviando o sinal, positivo ou negativo, dependendo do tipo de sensor. E quando você botar o objeto na frente do sensor, ele vai parar o envio do sinal. Já é diferente do cabo do normal aberto. Está dando para entender? Ó? Como é que vai funcionar o normal aberto? Eu tenho uma peça que ficou na frente do sensor, então a partir dali o sensor vai fazer a leitura daquela peça que está na frente e vai gerar um sinal para alimentar a carga. É assim que vai funcionar. E o branco? Não tem nada na frente do sensor, mas o sensor já está alimentado com a alimentação dele, positivo e negativo. Já estou mandando o sinal para minha carga. Quando o objeto ficar na frente do sensor, eu paro o envio desse sinal para a carga. É assim que ele vai funcionar. Estou aqui com o nosso circuito, tá, que eu montei, pessoal, para mostrar para vocês como é que funciona um sensor NPN na prática. E eu vou falar um pouco de cada componente. Esse aqui é o nosso sensor fotoelétrico, o emissor e o receptor. A nossa carga vai ser acionada pelo relé de interface, tá? Aqui no canal a gente tem um vídeo que eu falo bastante desse relé de interface, dou exemplos, faço o teste dele para você saber se ele está ok ou não. Se você quiser ver esse vídeo, eu vou deixar na descrição. Também temos aqui essa sinaleira, que ela vai ser uma identificação visual de quando esse relé for acionado, tá? Como eu falei no decorrer do vídeo, existe uma padronização que ela é adotada por grande parte dos fabricantes de sensores, tá? Onde eles adotam uma sequência de cores para determinar a ligação dos sensores. Como assim? O marrom é a alimentação positiva, no caso do nosso emissor. Esse azul, ele é a alimentação negativa também do emissor. Eles vêm lá da fonte de alimentação aqui, da nossa fonte de 24 volts. Aqui no receptor eu tenho o cabo marrom também, é a alimentação positiva. O cabo azul é a alimentação negativa que vem lá da fonte. E esse cabo preto, ele aqui, como ele é um sensor NPN, ele vai fazer a geração de um sinal negativo quando esse sensor for acionado, entendeu? Esse sensor é normal aberto. Então, quando ele for acionado, ele vai mudar essa condição de normal aberto para normal fechado. E aqui, nesse cabo preto, eu vou ter a presença de um sinal negativo que eu vou usar
para acionar o meu relé de interface. Como é que vai funcionar esses dois sensores aqui, o emissor e o receptor, o sensor fotoelétrico? Esse sensor detecta a presença de objeto através da interrupção de um feixe de luz que vai ser gerado entre o emissor e o receptor. Quando alguma coisa corta esse feixe de luz, eu aciono esse relé, esse sensor fotoelétrico, e ele vai fazer a alimentação aqui, a geração de um sinal negativo que vai alimentar lá o meu relé de interface. Vai fechar o circuito e eu vou consequentemente acionar aqui o meu relé de interface. Observa aqui, ó, vai funcionar assim, ó. Quando a chave fica na frente do feixe de luz, olha, o feixe de luz está aqui, ó. Eu mudo a condição do meu sensor fotoelétrico, do meu emissor, e consequentemente eu aciono o meu relé de interface, que aciona a minha lâmpada. O meu relé de interface está ligado bem aqui, ó. O A2 do meu relé de interface, ele vem aqui desse cabo preto, que é a alimentação negativa aqui, o sinal negativo que o meu sensor vai enviar quando ele for acionado. Esse é o meu sinal. Esse sinal, como ele é um NPN, vai ser um sinal, uma alimentação negativa. E chega aqui no meu A2. O meu A1, eu peguei esse cabo aqui e alimentei nesse borne aqui. Esse borne, ele vem lá da minha fonte, ó. Esse cabo preto aqui, e vem aqui desse outro borne que vem lá da fonte, que é uma alimentação positiva, esse aqui, ó. Essa aqui é a alimentação positiva que vem lá da minha fonte, que eu vou usar tanto para me alimentar aqui com o sinal positivo o meu receptor nesse cabo marrom, como também o meu emissor nesse outro cabo marrom. Vão ser alimentados por essa alimentação que vem lá da fonte. Aí eu aproveitei, peguei e puxei ela aqui para o meu A1. Quando o meu sensor, o meu emissor, ele for acionado, eu vou ter a presença aqui do sinal negativo. Consequentemente, eu alimento o meu relé de interface. A minha sinaleira, como foi que eu fiz a ligação? A sinaleira, eu peguei uma alimentação direta aqui, ó, uma negativa, aqui do borne da fonte, tá nesse cabo aqui que eu estou segurando aqui. Peguei um sinal negativo, uma alimentação negativa, e o relé de interface, eu peguei uma outra alimentação positiva que veio da minha fonte e eu alimentei no contato 11, que é o contato comum. E eu peguei e tirei do contato 14, que é um contato normal, aberto, para a minha lâmpada. Com isso, quando eu acionar o meu relé de interface, eu fecho o contato e eu alimento a minha lâmpada. É assim que vai funcionar esse nosso circuito aí, ó. Novamente, ó, eu corto o feixe de luz, eu aciono o meu relé de interface, que aciona a minha lâmpada. Eu posso usar esse tipo de sensor, dando um exemplo de aplicação, para você fazer ele como uma porta de segurança ou uma barreira de luz, que você pode usar ele junto com o relé de segurança. É um exemplo, né, que você pode estar utilizando esse tipo de sensor fotoelétrico. O que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá.